2020 é um ano muito importante. As eleições municipais podem ser uma grande chave para mudanças estruturais em torno do direito à cidade. Pensando nisso, o Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba, o IABPB, apresenta uma série de entrevistas com as candidaturas às prefeituras de João Pessoa e Campina Grande. Transporte, Mobilidade, saneamento, meio ambiente, saúde, segurança e combate às desigualdades. Quais são as propostas para todos esses temas? Eleições 2020. É hora de dar voz à agenda urbana e fortalecer o poder local. Olá, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, está entrevistando candidatos e candidatas às prefeituras da cidade de João Pessoa e Campina Grande. Hoje, o Candidaturas Debatem a Cidade, que é o evento que o IAB organiza, recebe Raoni, do Democratas. Eu sou Fabiano Melo, eu faço parte da diretoria do IAB da Paraíba, sou associado, e irei mediar o debate hoje. As entrevistas com os candidatos e candidatas estão sendo gravadas e ficarão disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais ao longo da primeira semana de novembro de 2020, do dia 1 ao dia 7. A ordem de transmissão dos vídeos será definida de acordo com o sorteio realizado após a confirmação de todos os participantes. Todas as candidaturas foram consideradas e receberam convite. Essa entrevista está estruturada da seguinte forma: são 3 blocos. O primeiro bloco são 3 minutos para a apresentação do candidato. No segundo bloco, 3 minutos para a pergunta de cada tema. São 4 temas. O tema 1 é territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. O tema 2, territórios de preservação ambiental. O tema 3, habitação social e complexos territoriais. E o tema 4, mobilidade e uso do solo. As perguntas foram enviadas através de um formulário do Google Forms, disponibilizado anteriormente através do nosso site e nossas redes sociais. Nós imprimimos e colocamos dentro de algumas caixas. Eu, excepcionalmente hoje, vou usar um vidrinho aqui, um recipiente. Eu estou em quarentena e vou fazer isso de maneira um pouco improvisada. Eu imprimi todas as perguntas aqui e vou, a cada tema, esvaziar o recipiente e colocar esses papéis lá para que o sorteio possa ser transparente aqui para quem está assistindo e para o nosso candidato Raoni. E o terceiro e último bloco serão 3 minutos para as considerações finais do candidato. Tá? Raoni, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo aceite. Você sempre muito solícito e generoso com a gente. E aí eu queria dar início ao primeiro bloco com os 3 minutos da sua apresentação. Muito obrigado, Fabiano, a todos que fazem o IAB e aqueles que vão assistir essa live. Me chamo Raoni, sou candidato a prefeito aqui de João Pessoa, sou formado em turismo, tenho especialização em gestão pública, fui vereador dessa cidade, onde fui o primeiro a abrir uma série de revisão do plano diretor e através de 8 audiências públicas. Pouco avançamos porque não havia interesse do executivo à época, mas deixamos aí o legado dos ajustes necessários para aquilo que eu imaginava que o Código de Obras e o Código de Urbanismo, que ainda nos rege de 1971, pudessem ter uma discussão ampla e uma atuação de acordo com aquilo que João Pessoa precisa. E nessa candidatura eu enxerguei a necessidade de trocar o tecido político numa construção com outras pessoas. Para isso, eu fiz valer a convocação de professores universitários, pessoas comprometidas com o dia a dia da cidade, em todas as áreas. Especificamente na área de arquitetura e urbanismo, planejamento urbano, mobilidade, fui buscar os especialistas que atuam diretamente no dia a dia na sua sala de aula ou até mesmo na sua empresa privada, né? Então, houve
nessa construção, participação da professora Manuela, Giovanni, que é arquiteto e urbanista, Simone, o próprio Ricardo Vidal, e no planejamento urbano. Na mobilidade, eu trouxe Lígia Rabai, né, também com uma pessoa que tem uma contribuição efetiva na área de transporte, fazendo doutorado em transporte na UFPE. Trouxe Ian Germoglu, que está fazendo mestrado nos Estados Unidos, também nesta área, e Diego Galdino, que também está terminando o seu mestrado ou doutorado, me perdoe essa lembrança, também na Universidade de Ohio, na área de mobilidade. Então, a busca constante é de devolver à população aquilo que ela já tem direito, né? Um olhar mais técnico, mas um olhar de resultados. Nós cansamos de discursos que ficam na promessa. Tentei fazer um alinhamento claro com a academia, mesmo que ela possa enxergar divergências partidárias. O que eu quero é colocar em prática aquilo que já é produzido na academia. E essas pessoas tinham muita produção para a cidade, mas não conseguiriam elencar. Então, na minha candidatura, na minha gestão, nós vamos alinhar a academia, o executivo e o setor produtivo. Eu não tenho dúvida que todas as soluções pensadas na academia que pudessem ser implementadas, será por mim implementadas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, Raoni. Então, agora a gente passa para o próximo bloco das perguntas, efetivamente, tá? Como eu falei, o primeiro tema é territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. O tema trata do respeito, investimento e preservação de territórios tradicionais, áreas tombadas, mas também de povos tradicionais, né, como terras indígenas, quilombolas e atividades culturais nas áreas urbanas, além de explorar as diversas abordagens da participação das pessoas na construção da cidade, desde arenas institucionais e suas limitações, fragilidades, e outras formas de participação de debate, como os coletivos urbanos que atuam nesses espaços. Como eu falei, eu coloquei as perguntas nesse recipiente improvisado e vou selecionar aqui uma delas para que a gente possa realizar. É a pergunta número 3, tá, Raoni? Essa pergunta vai aparecer para você na tela, mas ela trata da seguinte questão. O centro de João Pessoa possui muitos imóveis abandonados, que por vezes são espaços para ocupações por pessoas sem moradia. De que maneira você pretende auxiliar essas pessoas e como pretende dar uso a esses imóveis? Considera inserir habitações de interesse social nesses locais? Então, você teria 3 minutos, a gente espera o cronômetro e sua resposta. Então, Fabiano e todos que estão nos acompanhando, de forma direta e clara, utilizaria já algo que está no Estatuto das Cidades, na legislação nossa, que é a venda do potencial construtivo para que a gente possa fazer valer aquele ambiente de reforma. E colocaria, sim, uma zona de interesse social em determinados locais do centro histórico. O que está faltando para o desenvolvimento efetivo do centro histórico é vida. E não há vida se nós não colocarmos as pessoas para morarem. Eu vivenciei uma experiência em Pernambuco, ainda em Recife, naquela transformação do centro histórico, e eles fizeram uma opção de colocar ali a polícia militar para fazer moradia, elencando 2 situações. Você resolveu o problema de moradia de muitos policiais militares que não tinham acesso, e você resolveu também, oportunamente, a segurança. Então, se nós elencarmos aquela área como interesse interesse social, né, nós temos uma grande oportunidade de trazer, né, inclusive, naquela intervenção do Porto do Capim, poderia ser feito em vários prédios históricos naquela oportunidade. O que eu preciso fazer é estar em diálogo direto com aqueles proprietários e, principalmente, com os moradores que já estão em torno. A cada dia nós temos ambientes mais invadidos. Tenho um estudo da área que pode fazer que a gente avance nesse sentido. Os casarões
antigos daquele centro histórico, eles poderiam sim ter finalidade comercial. Vou dar um exemplo ali, no próprio Ponto Sem Réis já acontece isso, né? Naquele antigo prédio do INSS, você tem a parte terra comercial, um misto, né? E a parte terra residencial. Então, você tem várias oportunidades de fazer ali, e eu iniciaria já ali no Ponto Sem Réis, para que a gente pudesse começar ali um marco de desenvolvimento do centro histórico. Dito isto, pela minha percepção do centro histórico, por ser a terceira cidade mais antiga, também tornaria ali, mais do que inserir habitação de interesse social, eu faria dali também uma zona de interesse turístico, para que ali a gente criasse produtos turísticos culturais que pudessem fomentar a vivência e a experiência de quem viesse. Porque, acreditando eu que a cidade boa para o turista é a cidade boa para o pessoense, você consegue criar um ambiente favorável para a volta do desenvolvimento. Nesses últimos 10 anos, o que eu tenho escutado ali dos comerciantes e dos poucos moradores é o abandono daquela área. Ok, Raoni, obrigado pelo respeito aí ao cronômetro e também pela resposta. E aí a gente passa agora para o segundo tema. Eu vou de novo fazer o sorteio. E o tema 2 seria Territórios de Preservação Ambiental, Nova Agenda Urbana e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos da ODS. Áreas de preservação permanente em áreas urbanas e as regiões de floresta e de preservação das bacias hidrográficas do município. Eu fiz a mesma coisa, o mesmo procedimento aqui com as perguntas, e vou tirar aqui uma delas para fazer a leitura para você. Seria de novo a pergunta número 3 desse tema, desse eixo, e a pergunta é: como o senhor pretende tratar a orla fluviária da cidade? Sabendo da necessidade de preservação da área de proteção ambiental, mas também respeitando os locais onde há residências. Vamos esperar de novo o cronômetro, e aí sua resposta. Nós temos hoje 19 rios e riachos, né, em João Pessoa. Muitos desses completamente assoreados ou invadidos, como tem a colocação da pessoa que o fez. Nessa oportunidade, nós temos de fazer uma urbanização e não dá como fazer grandes intervenções sem fazer um concurso público de projeto de arquitetura, né? Essa é a minha intenção. Grandes intervenções em áreas que necessitem. E eu vou dar aí, o Rio Jaguaribe tem ali a São Rafael, né? Tem a Padre Hildo Bandeira, tem na sua extensão a comunidade Tito Silva. Se nós olharmos só essas 3 comunidades, quantos moradores estão correndo o mesmo risco que há 20 anos e que, infelizmente, não teve esse olhar, né? Eu pretendo ter um acompanhamento diário dessas comunidades, colocando, inclusive, assistência técnica, que já está prevista em legislação e que nunca foi praticada, para a gente poder avançar na qualidade de vida desses cidadãos. Quando você entra nessas comunidades que estão à beira de toda a rede fluvial, você tem ali o Cuiá, você tem o Rio do Cabelo, você tem, ao entorno de todo o Rio Jaguaribe, várias comunidades que precisam de intervenção direta. E o que acontece é que, quando há uma intervenção pontual, uma retirada de determinados moradores por uma conta de risco, sempre é algo assim paliativo. Você termina retirando aquela comunidade, colocando ela distante de onde ela tinha as suas relações humanas e dando a oportunidade de retorno. Então, várias pessoas que foram retiradas dessas comunidades já estão novamente por outras pessoas ou pelas mesmas, porque a ligação afetiva da área é com aquela. Então, a gente precisa ter a Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Planejamento em consonância. O problema é que cada um faz uma ação em separado. Não temos tempo mais para essas ações. Nós temos que ter uma multidisciplinaridade principalmente nesse cuidado, fazendo a necessidade de
realimentar, e um grande problema que eu estou enxergando é a poluição de toda essa rede fluviária. Nós temos ali no Porto de João Totem, especialmente no Mandacaru, Alto do Céu, um rio, me permita aí a palavra, o rio conhecido como o Rio da Merda. Eu fiz a navegação por fora, né, de todo o ambiente fluvial de João Pessoa ali, do Rio Sanhauá, passando pelo Porto de João Tota, até poder voltar a Cabedelo, para identificar que a gente poderia também ter uma intervenção mais positiva naquela área. E aí, respeitando o cronômetro. Obrigado, Raoni. Então, agora a gente passa para o terceiro tema, que é habitação social e complexos territoriais. É um tema que trata da habitação de interesse social, que já foi mencionado nas outras respostas, urbanização de favelas, ocupações informais, mas também segurança pública, geração de emprego e renda e investimentos em infraestrutura. Eu também, nesse terceiro tema, repeti aqui o procedimento com as perguntas impressas e vou selecionar uma das perguntas, que seria a pergunta número 12. Vamos colocar essa pergunta na tela, para não confundir. Ela diz respeito ao seguinte: recentemente, o número de trabalhadores do mercado informal superou o número de trabalhadores do mercado formal, dado facilmente visualizado na dinâmica urbana. É só caminhar pelas ruas do centro de João Pessoa para constatar esse fenômeno. Gostaria de saber que tipo de proposta o senhor candidato apresenta para a relação entre espaço público urbano e esse trabalho informal. Raoni, eu vou pedir para você esperar um pouco, tá? Antes de você responder, porque como a gente está colocando em tela todas as perguntas, provavelmente a gente está com uma dificuldadezinha técnica aí para colocar essa, acho que pelo tamanho, né? Então, no final, tá só a parte final aí da pergunta. Se você quiser que eu repita a primeira lendo, para você ter melhor acesso, senão a gente já abre o cronômetro. Tá tranquilo, pode abrir. Pode ser? Ok, vamos lá. Eu tive a oportunidade de vivenciar uma experiência na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e vivenciar os conflitos que é o pai de família ter a sua renda e os espaços públicos serem respeitados. E ontem, no dia 15, eu estive andando entre aqueles comerciantes informais. Não dá para você fazer uma intervenção e continuar fazendo construções de shopping populares sem um planejamento. Está aí que muitos dos shoppings populares foram construídos e que estão simplesmente sem fluxo, vão retirar agora, que eu soube, uma linha de ônibus que daria um fluxo para aquela área, fechadas, sem infraestrutura. Você simplesmente não dá dignidade para quem saiu para a formalidade e deixa que os outros espaços públicos sejam ocupados. Então, é um grande desafio, é um conflito claro, mas nós precisamos ter como andar em João Pessoa. Não dá mais para permanecer nesse cenário. Agora, também não adoto o modelo da pancadaria. Eu vou fazer de forma em que a inteligência artificial, através da colocação de câmeras, faça uma identificação inicial nos primeiros 2 meses. Em seguida, eu mando uma equipe multidisciplinar rápida para que online eles possam fazer o cadastramento de quem está ali com a sua própria documentação, para daí eu fazer um projeto específico para aquelas áreas. Eu confesso que os estudos que nós fizemos não permitem eu detalhar todo o processo nesse tempo que nós estamos aqui. Mas pela experiência vivida, administrativa e política que tenho, eu vou sim encontrar uma solução viável, porque no mundo inteiro encontrou-se para trazer para a formalidade essas pessoas. Aqueles que, infelizmente, são donos de lojas e colocam aquela população para ocupar as calçadas, elas vão ter que sair. Aqueles que venham dos espaços públicos, que queiram ganhar seu dinheiro, eles vão ter que estar dentro do ordenamento dos códigos existentes.
é realmente um desordenamento. Infelizmente, não é só no centro, gente. A orla da praia, se você identificar, ela está totalmente ocupada. Você não consegue ir numa ciclovia tranquilo, você não consegue andar numa calçada tranquilo, você não consegue fazer o seu passeio tranquilamente, porque está com ocupação do mercado informal. Então, a promoção pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a do planejamento urbano me permite dizer que áreas serão feitas dentro de uma lógica para que não permita que esse espaço fique ocioso depois de 3, 4 anos. Então, tem que fazer bem feito. Obrigado, Raoni. Bom, e aí, agora a gente vai para o último tema, o tema 4, que é mobilidade e uso do solo. Tá? É um tema que trata da distribuição da ocupação do espaço urbano, a aproximação entre moradia e trabalho, a mobilidade urbana, o uso social e o acesso à terra urbana, e a densidade urbana e a promoção de qualidade de vida nas áreas urbanizadas. Então, nesse último tema, vou aqui aproveitar, vou repetir o procedimento e vou tirar a última pergunta da entrevista de hoje. É a pergunta número 1. Trata da seguinte questão. O recém-elaborado Plano de Mobilidade Urbana de João Pessoa não foi revisado em sincronia com o Plano Diretor Municipal. Você acha que isso funciona para a cidade de João Pessoa? A densidade urbana prevista no atual Plano Diretor, que foi revisado em 2008, é de 150 habitantes por hectare, considerada baixa por especialistas. Como pretende aumentar a densidade urbana para alcançar parâmetros sustentáveis de urbanização? Diga-se de passagem que ninguém teve acesso a esse plano de mobilidade, né? Foram poucas pessoas que conseguiram ter esse acesso. O aumento da densidade urbana, para que a gente torne ela sustentável, eu confesso que quando convidei os especialistas de cada área, uma grande preocupação é com a forma adensada que nós estamos tendo em nossa cidade. E, Raoni, você pretende parar o desenvolvimento? Não. Mas nós pretendemos melhorar, pelo menos, as áreas que estão hoje ainda podendo ter esse nível de menor adensamento, resolver. Eu não te dou um número específico, porque não tenho a oportunidade de fazê-lo, nem vou fazer um discurso vazio. A equipe de planejamento urbano trouxe para nós algo possível de ser refeito e alinhado. A grande forma que eu pretendo encontrar é priorizar o transporte público, do ponto de vista não da construção apenas, mas que a gente diminua o número de carros, transformando o transporte público na melhoria da qualidade de vida. Quanto o número de habitantes por quilômetro quadrado, vamos tentar, e aí é tentar, porque nós estamos vivenciando um modelo que já está em curso, e se eu disser que vou apenas para agradar, parar esse modelo, a gente não vai conseguir continuar o desenvolvimento da cidade. Então, eu pretendo, sim, adequar os níveis sustentáveis da cidade. Eu tenho essa oportunidade de dizer, já que eu fiz o IPTU proporcional, fiz o IPTU verde, para que as práticas sustentáveis tenham desconto de IPTU no cidadão. Então, tudo isso para melhorar ou amenizar, já que estamos num nível tão alto de densidade urbana, que, de repente, eu posso estimular outras práticas sustentáveis para melhorar essa questão da urbanização. As obras de infraestrutura da própria prefeitura ter essa previsibilidade. Nós estamos colocando asfalto em todo canto aqui para agradar politicamente aliados, e isso não se faz, né? Nós sabemos que há um aumento da temperatura com a colocação do asfalto, e a gente poderia ter melhorado, por exemplo, os espaços de calçadas, que tivessem aí um plano diretor de calçadas. Essa é uma grande proposta para que a gente possa atuar. Espero ter contribuído aí com essa discussão da pergunta, e estou aberto também para outras sugestões. A nossa equipe, que vocês já conheceram, está disponível para discutir essa parte de densidade urbana. Agora, com certeza, nós precisamos melhorar toda essa revisão. Inclusive, Manuela, que é dessa área de sustentabilidade, ela fala sobre
como está a drenagem de João Pessoa, que apenas é cobrado 5%. Obrigado, Raoni. Bom, e aí a gente chega para o momento final do debate, da entrevista, que é o último bloco para as considerações finais do candidato, né? Então, eu aproveito e já passo a palavra para a colega Raoni, que tem 3 minutos também para as considerações finais. Vamos esperar o cronômetro e vamos lá. Esse é um momento fundamental daquilo que nós esperamos nos próximos 4 anos. Eu me preparei, estudei, estou pronto para governar a cidade que você escolheu para morar. Aos arquitetos e urbanistas e aqueles que são da área e que atuam diretamente com o desenvolvimento da cidade, tenho de minha parte a presteza e a atenção de fazer não mais que a minha obrigação, escutá-los e desenvolver a cidade da melhor forma possível. Para isso, eu preciso do seu voto, preciso que você multiplique com seus amigos. A gente já deu oportunidade a outros e nós não podemos experimentar agora aventureiros. Nós precisamos ter uma gestão que foque na técnica, administre a cidade de forma que todos os dados sejam transparentes, tenham acessibilidade às pessoas e que a gente não perca tempo mais. Por exemplo, trocando ali na fiscalização, trocando a oportunidade de estar corrigindo ali planta baixa de vocês por um modelo BIM, um modelo Revit, onde os próprios arquitetos deem entrada e tenham um retorno claro da legislação, diminuir os decretos que conflitam diretamente com a legislação, deixá-la ela mais moderna, mais transparente, cumprindo assim o plano diretor e fazendo sua revisão para que a gente associe isso. Nós vamos ter uma equipe de 600 pessoas durante os 6 primeiros meses de governo, fazendo uma revisão in loco da realidade de nossa cidade, né? Vamos atualizar a nossa planta genérica, dispor das certidões de uso e ocupação do solo por internet, para que a gente tenha claro o que é ZR2, o que é ZR, o que é zona de preservação, APP, para a gente não ficar mais tendo conflitos de algo que já está pacificado e utilizando caminhos que não são os caminhos da transparência, por exemplo, aprovando projeto pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano. Isso vai acabar. Nós vamos colocar a tecnologia, colocar João Pessoa no século XXI, para que os projetos aprovados, inclusive os próprios arquitetos, serem responsáveis, né? Acreditando na boa-fé dos projetos, e aí sim, uma fiscalização da prefeitura. Então, o alvará sair rapidamente, em 48 horas, e acompanhado, óbvio, de toda a legislação, para que aí, quando você apresentar o projeto eletronicamente, você já tenha a resposta também dos erros ou os acertos do projeto, e não ficar esse lápis, essa correção que demora corrigindo o projeto do arquiteto que tem a sua liberdade e conhece a legislação. E aí o responsável técnico também será acompanhado na fiscalização. Então, no modelo de análise, a gente vai transformar essa realidade. Transformar e colocar João Pessoa no século XXI. Eu tive uma experiência com Rafael Greca, prefeito de Curitiba, e eu quero adotar algumas práticas que tem naquela cidade e que é possível ter em João Pessoa. Para isso, no dia 15 de novembro, vote Raoni 25. Muito bom, Raoni. Muito obrigado, mais uma vez, tanto por sua disponibilidade, seu aceito, como também ao seu respeito aqui conosco, né, no tempo das respostas, e nas próprias respostas, né, que respeitaram os temas que foram colocados. E aí, antes de fechar, eu quero convidar todas as pessoas que estão assistindo para acompanhar as demais entrevistas, tá? E seguir as redes do IAB-PB e também do BR Cidades, que faz esse evento em parceria conosco. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo, todos e todas, e aguardo vocês nas próximas entrevistas. Siga-me nas redes sociais também. Obrigado, Fabiano.